Bom dia, galera, tudo bem? Beleza? Bom, hoje eu tô aqui para dar sequência aí ao nosso estudo, certo? Iniciando hoje aí a apostila número 2. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as funções nitrogenadas, certo? Em específico, né, em relação às aminas e às amidas. As funções nitrogenadas, né, elas se caracterizam pela presença do nitrogênio, beleza? Então, ó, por isso que nós chamamos de funções nitrogenadas. Então, ó, quem nos interessa aqui é o nitrogênio, beleza, galera? Tudo bem? Só que assim, as funções nitrogenadas elas vão além de aminas e amidas, só que nesse primeiro instante a apostila está trazendo para nós as aminas e as amidas. Só que também existem, por exemplo, os nitrocompostos e as nitrilas, que futuramente nós acompanharemos em uma outra apostila. Tá bom? Bom, agora vamos entender o que significa cada uma dessas funções, beleza? Começando então pela função amina. O que seria então uma função amina, beleza? Ó, a amina são aqueles compostos orgânicos em que eu tenho, né, o carbono ligado diretamente ao nitrogênio. Então, sempre que eu tiver o carbono ligado diretamente ao nitrogênio, eu digo que eu tenho uma função chamada amina. Tudo bem? Beleza? Vale destacar uma outra situação também. As aminas, todas as aminas, elas são compostos orgânicos derivados da amônia. A amônia que é o NH3, tá bom? Então, ó, todas as aminas são compostos derivados, eu vou colocar aqui, ó, são derivadas, certo? Derivados da amônia, aqui, ó, da amônia. Perceba, ó, a amônia, ela é o NH3. E para ser uma amina, eu tenho que ter o carbono ligado ao nitrogênio. Então vamos imaginar que isso daqui fosse um NH3, lembrando que o nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações, lembra? E o carbono ele precisa fazer 4 ligações. É um derivado do NH3. Só que como está ligado aqui ao carbono agora, esse nitrogênio ele não pode mais estar ligado a 3 hidrogênios. Então a 2 ou então a 1. Então dependendo da quantidade de carbonos ou de hidrogênios que tem ligados a esse nitrogênio, nós teremos uma configuração diferente. Mas por exemplo, ó, o nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações. O carbono ele precisa fazer 4 ligações, certo? Se for um derivado da amônia, o nitrogênio está fazendo 3 ligações com o hidrogênio, então ele é um NH3. Só que à medida que eu vou adicionando carbono, eu tenho que tirar um hidrogênio, certo? Então eu posso ter algumas aminas, que é o que eu chamo de classificação das aminas. As aminas, por exemplo, ó, elas podem ser classificadas, né, no que nós chamamos de aminas primárias, secundárias e terciárias, tudo bem? Então, ó, as aminas elas podem ser classificadas em aminas primárias, em aminas secundárias e elas também podem ser classificadas em aminas terciárias, tudo bem? Bom, e tudo isso está ligado ao fato de quantos hidrogênios eu tenho ligado a esse nitrogênio e, obviamente, quantos carbonos eu tenho ligado a esse nitrogênio. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o nitrogênio, e aqui, ó, eu vou colocar um carboninho. Então, nesse caso aqui, ó, o nitrogênio precisa fazer 3 ligações e o carbono precisa fazer 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, como esse nitrogênio está fazendo uma ligação com esse carbono, eu vou colocar aqui, ó, 2 hidrogênios, que é para completar a ligação do nitrogênio, que tem que fazer 3, ó. Então, 2 com uma ligação com carbono, 3. Só que o carbono tem que fazer 4, né? Então, eu vou colocar, ó, como ele está fazendo uma ligação com o nitrogênio, eu vou colocar ele fazendo mais 3 ligações com o hidrogênio. Então, ó, isso daqui é uma amina. Lembra qual que é a definição de amina? Amina é quando eu tenho nitrogênio ligado diretamente a um carbono que só esteja fazendo ligações simples, tá bom? Só que, ó, essa amina que caracteriza aqui o nitrogênio está ligado a apenas um carbono. Então aqui, ó, eu tenho uma amina primária. Aqui eu teria uma amina primária, tudo bem? Agora, ó, nesse caso, observa o que eu vou fazer. Eu vou colocar agora, por exemplo, um carboninho aqui. Vou colocar um carbono, certo? E ligando a esse carbono, eu vou colocar agora o nitrogênio, tudo bem?
E aí, ó, eu vou colocar aqui agora mais um carboninho. Vou colocar aqui mais um carboninho, tá aqui, ó. Beleza. Então, olha só o que acontece. O nitrogênio precisa fazer 3 ligações, não é? Ele está fazendo uma, 2. Então, ó, para completar as ligações desse nitrogênio, eu vou colocar um hidrogênio aqui, ó. Então, agora tá certo. Ele está fazendo uma, 2, 3 ligações, certo? Só que agora o que acontece? Esses carboninhos aqui, cada um só está fazendo uma ligação, né? Então, vou preencher eles com 3 hidrogênios cada, que é para completar as 4 ligações do carbono. Só que aí, olha só, o que está acontecendo? Essa amina, isso aqui é uma função amina, porque eu tenho nitrogênio ligados diretamente a carbono. Sempre que eu tiver nitrogênios ligados a carbonos, eu tenho a função amina, tudo bem? Então, olha só o que está acontecendo. Só que essa amina aqui, ó, esse nitrogênio, ele está ligado a 1 e a 2 carbonos, não é? Esse nitrogênio ele está ligado diretamente a 2 carbonos. Se está ligado diretamente a 2 carbonos, eu posso afirmar que essa é uma amina secundária. Aí lembra que eu falei para vocês que para classificar em primário, secundário ou terciário ia depender da quantidade de carbonos em que esse nitrogênio está ligado diretamente e, é claro, da quantidade de nitrogênios que tem aqui nesse próprio nitrogênio. Quanto mais carbonos eu tenho ligados ao nitrogênio, menor é a quantidade de hidrogênio. Então já dá para vocês mais ou menos imaginarem como que seria uma mina terciária. Como que seria uma mina terciária? Ó, eu vou colocar aqui o nitrogênio é o estrelinha aqui agora, né, da função. E ligados a esse nitrogênio eu vou colocar quantos carbonos para ser uma mina terciária? 3. Vou colocar aqui, ó, um carboninho aqui, mas podia ser em cima, né? Lembra, as valências do carbono são iguais, não é? E vou colocar um carboninho aqui. Lembrando que os carbonos precisam fazer 4 ligações, né? Se você contar aqui as ligações de cada carbono, cada um só está fazendo uma ligação com esse nitrogênio. Então, aqui eu vou colocar um CH3, que é para completar 4 ligações para esse carbono. Aqui eu também vou colocar um CH3, que é para completar 4 ligações para esse carbono. E aqui também eu vou colocar um CH3, que é para completar 4 ligações para esse carbono, beleza? O nitrogênio, ó, começo da aula, precisa fazer 3 ligações, não é? Esse nitrogênio já está fazendo 3 ligações, ó, uma com esse carbono, uma com esse carbono e outra com esse carbono. Então eu nem preciso colocar hidrogênio aqui para completar a ligação. Nesse caso, como esse nitrogênio está ligado a 3 carbonos, eu digo que essa daqui é uma amina, isso, terciária. Beleza, galerinha? Tudo bem? Então, ó, definição. Amina, eu preciso ter o carbono, ligado diretamente ao nitrogênio. Ligado diretamente ao nitrogênio, tudo bem? Nitrogênio, é o que nós estamos vendo aqui, ó. Nitrogênio ligado diretamente ao carbono, nitrogênio ligado diretamente a carbono, nitrogênio ligado diretamente a carbono. Só que assim, perceba que todos esses carbonos, ó, esse nitrogênio está ligado a carbono, que só faz ligações simples. Esse nitrogênio aqui só está ligado a carbonos que também só fazem ligações simples. Esse nitrogênio aqui também está ligado a carbono que só faz ligações simples. O que eu quero dizer com isso? A definição de amina ela tem que ficar muito bem clara nesse sentido, porque se eu tiver nitrogênio ligado, por exemplo, a um carbono que esteja fazendo uma dupla ligação, seja ele quem for o elemento, aí eu já não tenho uma amina. Eu teria a função amida. Olha a diferença. Para ser amina, o nitrogênio tem que estar ligado a carbono, que só faz ligações simples. Para ser amida, igual tá aqui, isso daqui já seria a função amida. Eu teria que ter o nitrogênio ligado ao carbono, que já está fazendo uma insaturação, que já está fazendo uma dupla ligação, certo? Só que as amidas é assunto de outra aula. Por enquanto a gente vai, né, ficar aqui nas aminas. Já sabendo identificar então o que seria uma amina, o que falta agora para nós é o que? Lembra? A gente identificava a função e fazia a nomenclatura. Isso, então, para isso eu vou pegar uma próxima folhinha aqui para a gente fazer a nomenclatura. Para fazer a nomenclatura das aminas é um conceito tranquilo, tá, pessoal? O que eu preciso de vocês? A nomenclatura das aminas, eu vou colocar aqui, ó. A nomenclatura das aminas. Eu preciso de algumas regrinhas que vocês já sabem. Eu preciso do que eu chamo de prefixo, certo? Além desse prefixo,
ele termina com il, como se fosse uma ramificação, lembra? Como se fosse uma ramificação metil, etil, propil, butil e por aí vai, certo? Mas, olha que difícil, lembra que toda função tinha uma terminação? Hidrocarboneto termina com o, álcool, para quem se lembra, termina com ol, né? A função cetona termina com ona, aldeído termina com al. Vocês se lembram, né, que cada funçãozinha tem uma terminação. As aminas não são diferentes, só que ó, é tão fácil que termina com o próprio amina, que é do nome, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. Olha só. CH3NH2. Nós podemos até classificar, né? Isso daqui é uma amina. Eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono que só faz ligações simples, é uma amina. E outra coisa, dá para classificar se é uma amina primária, secundária ou terciária. Gente, olha que difícil. Quantos carbonos tem nessa estrutura? Esse nitrogênio está ligado a quantos carbonos? Um só, né? Então é uma amina primária. Isso, uma amina primária. Tanto é que o nitrogênio tem que fazer 2 ligações aqui para completar suas 3 ligações. Ótimo, mas agora a intenção é dar o nome. Lembra o que era o prefixo? O prefixo era a quantidade de carbonos, né? Só para vocês lembrarem, um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, o prefixo é et. 3 carbonos, o prefixo é prop. 4 carbonos, but. E 5 carbonos? 5 carbonos, pent, certo? E 6 carbonos, ex. Isso, e por aí vai, né? Isso aqui é só para vocês lembrarem, mas vocês têm a tabelinha no caderno de vocês aí que nós passamos além de 10 carbonos, certo? Bom, vamos lá. O que eu preciso? O prefixo, adicionar o il, mais a terminação que é a amina, não é isso? Então, ó, como é que fica? Quantos carboninhos eu tenho aqui? Um carbono. Qual que é o prefixo para quando eu tenho um carbono? Met. Isso, met. Só que, ó, lembra que eu acabei de falar para vocês? Quando eu tenho, né, uma amina, eu preciso pegar o prefixo e colocar o il, né? Então vai ficar met com o il, vai ficar metil. Metil o quê? A terminação é amina. Então esse daqui é a metilamina. Metilamina. Tudo bem? Tudo junto, professor? Assim? Tudo junto, ó. Metilamina, tudo junto, sem problema nenhum. Tudo bem? Beleza? Então, ó, tranquilinho esse primeiro exercício, certo? Bom, eu vou colocar mais um aqui para a gente tentar identificar a nomenclatura, tá, galera? Ó, eu vou colocar aqui para nós agora essa segunda situação aqui, ó. CH3, CH2, NH2. Tranquilo, né? Vocês já sabem. O que eu preciso? Prefixo, quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2. 2 carbonos é o quê? Prefixo et, não é? Prefixo et. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Et. Só que como eu tenho uma amina, tem que entrar esse il aqui, porque é a regrinha da amina. Etil, porque ó, é como se fosse uma ramificação que estivesse saindo dessa amina, por isso que tem esse il aqui no nome, tá? Então, ó, etil e termina com o quê? Sempre que for amina, termina com amina, não é? Então, ó, etilamina, etilamina. Super de boa, tranquilo, não é? Ah, vamos dificultar um pouquinho mais isso daqui, porque tá muito fácil, né, galera? Então, ó, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou até destacar, vou colocar aqui, ó, o nitrogênio, e ao redor desse nitrogênio eu vou colocar aqui, ó, CH3, CH3 e aqui, ó, CH3. Galera, olha que interessante essa estrutura. Vocês concordam comigo que eu tenho uma amina, nitrogênio ligado a apenas carbonos que só fazem ligações simples. E olha só o que está acontecendo. Não é como se eu tivesse 3 ramificações do mesmo naipe aqui. É como se eu tivesse 3 ramificações de qual tipo? Metil, não é? Porque quando é um carbono não é um metil, que é metil. Aqui é um carboninho também, então é uma ramificação do tipo metil. Aqui também é um carboninho, também é metil. Então ele não forma uma sequência de carbonos, né? São como se fossem ramificações que está saindo aqui dessa amina. Então como é que ficaria isso daí? Eu não tenho 3 vezes a mesma ramificação? E aqui, tipo, não tem numeração de cadeia carbônica igual tinha lá, né? Carbono 1, 2, 3, porque eu estou derivando do nitrogênio. Então aqui, ó, como são 3 ramificações do mesmo tipo, lembra? Eu tenho que utilizar aqueles prefixozinhos. Então vai ficar o trimetil. Como é amina, termina com o quê? Amina. Então vai ficar o trimetilamina. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, eu vou pausar esse vídeo por aqui. Em breve eu venho com mais exemplos pra gente dar o nome aí, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.